Parece óbvio o que eu vou te dizer agora, mas a oração ela nos ajuda a ficar em sintonia com Deus como líder. Imagine você a vida de um líder que não tem a orientação constante de Deus em sua vida. Como é que você, por exemplo, vai ter a certeza de que aquilo que você está ensinando para os seus jovens, como você está conduzindo o rebanho que Deus colocou nas suas mãos, realmente seja aquilo que Deus quer que você faça? A prática da oração, gente, ela é um dever, obviamente, não só dos líderes, de todos os crentes de uma forma em geral. Mas no nosso caso, no caso dos líderes, a oração ela tem que ser reforçada porque a nossa carga, vamos ser sinceros, é muito grande. Então, o líder que deseja agradar a Deus, ele não faz nada antes dele ter uma vida de oração com o Senhor. Ele não toma nenhuma decisão, ele não executa nenhum projeto sem consultar a Deus. Através da oração, nós podemos, por exemplo, questionar a Deus sobre os nossos projetos, as nossas decisões. De repente tem uma dúvida que resta lá sobre determinada decisão que você precise tomar, não tem certeza absoluta se aquela decisão é a mais acertada. Então é através da oração que Deus pode e que vai falar com você. E como é que Deus fala com você? Cada um tem sua experiência, Deus pode falar de diferentes maneiras. Deus pode falar através de sonhos, através de profetas, Deus pode falar diretamente com você, no seu coração, né? Enfim, o importante aqui para dizer para você é que Deus fala. Ele está sempre falando com você. E eu sempre gostei de muitos desafios. Eu sempre realizei assim grandes projetos que foram desde congresso de jovens, com estruturas assim gigantescas, até produção de cinema. E olhando para as minhas limitações, jamais eu conseguiria ter condições de realizar esses projetos. E foi justamente através da oração que eu consegui vencer todos os gigantes que se apresentavam no dia a dia. Todos os grandes líderes da Bíblia, eles tinham uma vida de oração. Moisés, por exemplo, ele conversava face a face com Deus. Lá no episódio do Mar Vermelho, foi através da oração que o milagre aconteceu e que o mar abriu. Só que antes disso, quando o povo começou a murmurar lá, Moisés foi falar com Deus. E foi que o Senhor disse para Moisés: Ô Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Você olha, por exemplo, para Josué, sucessor de Moisés, aquele jovem também dedicava sua vida a uma prática de oração. Você percebe os primeiros capítulos do livro de Josué, Deus falando com ele, dizendo: Josué, fica tranquilo, meu filho, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu também vou ser contigo, eu não vou te deixar, seja forte, tenha bom ânimo, e eu estou com você nesse desafio de liderar o meu povo. Você olha para o maior rei de Israel, né, Davi, um grande líder, só que Davi sabia tocar o coração de Deus através da oração. Ele passou a ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. Davi era um camarada cheio de erros, mas Davi tinha um coração quebrantável. Ele se humilhava diante da presença de Deus. Ele era um homem de oração. E, é claro, também eu não poderia deixar de falar aqui sobre outros grandes líderes que oravam, né? Sem falar inclusive de Jesus. Jesus sabia o poder da oração. Ele passava longos períodos a sós com Deus. E justamente aí estava o seu poder. A total dependência do Pai fez com que Jesus não fizesse nada sem que o próprio Deus, o Pai, revelasse a ele. E foi isso que deu força a Jesus, inclusive, para suportar todas as tentações, suportar as dores e cumprir fielmente o seu propósito aqui na terra. Então, se Moisés, se Josué, se Daniel, se José, se tantos outros líderes na Bíblia, inclusive o maior deles, Jesus, tinham a prática, uma vida de oração, não se engane, você precisa orar, meu irmão. Um bom projeto, sem tempo de oração, não chega muito longe. Até porque você tem uma guerra travada aí no mundo espiritual. O diabo ele faz de tudo para te parar. Só o poder da oração é que pode destravar muitas coisas. Não adianta planejar por meses seu congresso, seu evento, trazer um pregador top, trazer um cantor, colocar telão de LED, um som top, uma comida boa, tudo de bom e do melhor, mas o principal você não fez, não dedicou com a sua equipe, com os seus jovens, um tempo de oração. Aí você quer batismo com o Espírito Santo, você quer cura, você quer salvação de almas. Vou te contar uma coisinha. Eu, por bondade de Deus, viajo o Brasil ministrando em congressos de jovens, de adolescentes, conferência de líderes. Mas tem dia que o céu está pertinho, viu? Está baixinho. Não precisa muita coisa e o fogo pega. Só que tem dia que a gente sua a camisa e parece que não dá nada. Aí o povo acha que é culpa do pregador que não está na unção naquele dia. Só que o líder pega o microfone, joga na mão do pregador, do cantor e diz: olha, faz o céu descer, te vira aí.
Engraçado, né? O líder não pagou um preço, não colocou o povo para orar, para jejuar, para se santificar, não evangelizou para trazer os desviados, os descrentes para a festa. E aí que é resultado. Você pode trazer o melhor pregador do mundo, não vai render, meu irmão, desculpa. Ou pelo menos não vai render como poderia. Agora, quando o ambiente espiritual está preparado, meu irmão, é diferente, viu? Você quer que seus jovens sejam batizados com o Espírito Santo? Então, a dica para você é, antes do congresso, antes da conferência, prepara uma campanha de oração com eles em prol desse objetivo, que é almas, que é conversões. Então, desenvolva um programa de evangelismo, coloque metas para os seus adolescentes, para os seus jovens, para trazer outras pessoas, amigos, amigos de vários locais, né, da escola inclusive, né? E aí você vai estar contribuindo para que o evento alcance os resultados esperados. Já teve congresso onde eu preguei, Jesus batizou assim dezenas, centenas de pessoas. Teve eventos que eu fui que Jesus salvou numa noite 150 pessoas num único culto. E eu não estou contando vantagem, não estou atribuindo esses resultados ao meu desempenho da mensagem. Quem convence é o Espírito Santo. Nós somos só o vaso, né, que Deus usa. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo, é Ele que salva. O que eu estou dizendo é que os frutos disso também é resultado espiritual de uma equipe que preparou, que promoveu, mas que se consagrou. Uma equipe que pagou o preço, que orou, que buscou a Deus para ver o milagre. Rick Warren diz que os líderes devem orar pelo menos por 3 motivos. O primeiro deles é porque a oração ela mostra que o líder ele depende de Deus. Ele também diz que a oração ela alivia a carga, o fardo, né, que está sobre nós, e também a oração ela libera o poder de Deus sobre a vida do líder, sobre os seus projetos. E aí você se pergunta, pastor, e como é que eu devo orar? Quanto tempo é que eu devo orar por dia para ver o meu projeto fluir? É 1 hora, 2 horas, 3 horas? Gente, a nossa oração ela não deve se limitar a momentos só dentro do nosso quarto ou quando nós marcamos uma reunião com a nossa equipe na igreja. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que estar conectado, ter o seu momento com Deus de forma ininterrupta. A sala do Pai está 24 horas aberta para quem quiser entrar e conversar com Ele. A única coisa que o Pai, né, que o Senhor espera, é que você tenha um coração aberto, adorador, que busque a Ele de verdade. Tá bom? Então, assim, uma vida de oração é importante. Uma outra coisa que eu quero falar. Eu já ouvi alguns líderes perguntarem assim, pastor, se Deus conhece nossas necessidades, antes mesmo da gente pedir qualquer coisa, por que a gente precisa orar? Ele já não sabe o que a gente precisa? Tem líder que pensa que a oração é para informar a Deus sobre alguma situação difícil que a pessoa está lá de repente passando. Gente, não é isso. O principal propósito da oração é a comunicação com Deus. Você já imaginou como é que seria a vida se as pessoas se aproximassem apenas para pedir coisas umas às outras? Você não acha que seria assim uma abordagem entediante, muito egoísta, uma abordagem sem sentido? As pessoas conversam pelo simples prazer de conversar, de cultivar o companheirismo, cultivar a amizade e de se conhecer melhor. Então a oração nada mais é do que conversar com Deus. Sobre o quê? Sobre tudo. Você precisa abrir o seu coração a Deus como um amigo. Sobre o que você conversa com seus amigos? Você pode falar de tudo, pode falar de esporte, de namoro, culinária, trabalho, automóvel. Estou exemplificando, obviamente, né? Finanças, estou falando o que você fala com seus amigos. Às vezes coisas triviais, insignificantes, irrelevantes, mas apenas para passar tempo com o seu amigo. A pergunta é, Jesus para você é seu melhor amigo? Se Jesus é seu melhor amigo, então fica a dica, tá? Abra o seu coração, tenha tempo para se relacionar com Ele, passe tempo sozinho com Jesus, preferencialmente feche a porta do seu quarto, conte para Ele os seus problemas, os seus dilemas, e eu tenho certeza que o seu melhor amigo vai estar sempre pronto para te ouvir, tá? Ele é alguém que está 24 horas por dia, aberto com seus ouvidos a te ouvir e a te atender, obviamente, segundo a sua soberana vontade. Está com problemas em casa? Está com problemas nos seus negócios? Não importa. Converse com Jesus. Saiba que enquanto você trabalhar para Ele, Ele cuida dos seus sonhos, Ele cuida de você. Jesus já sabe o que está acontecendo com você. Mas quando você diz a Ele que você abre o seu coração, algo de extraordinário acontece. Quando você levantar a mão em oração, você vai perceber que a perspectiva da sua vida vai ser diferente. Muitas coisas vão sair, dúvida, medo, desconfiança, e você vai se sentir mais forte,
para continuar com coragem, de forma destemida, vencendo os desafios da vida. Eu quero encerrar esse vídeo, já que a gente está falando de oração, eu quero encerrar esse vídeo orando por você. Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Pai, eu estou diante da Tua presença nesse momento através desse vídeo, Pai, falando sobre oração, a importância de nós nos comunicarmos contigo. Eu quero te pedir, Senhor, que Tu, de uma forma muito especial, abençoe esse Teu filho, essa Tua filha. Eu não sei quais são os dilemas, eu não sei o que se passa e quando às vezes até mesmo a vontade de parar, de desistir. Renova, Senhor, as forças desse líder, dá a ele entendimento da Tua palavra e destrava tudo aquilo que no mundo espiritual ainda estiver bloqueado, para que ele veja a Tua boa, perfeita e agradável vontade sendo manifestada de uma forma muito especial. Deus, eu ministro sobre a vida de cada líder, de cada rapaz, de cada moça, de cada homem, de cada mulher, uma palavra de vitória. Que o novo de Deus seja estabelecido na vida, Senhor. Multiplica, Pai, multiplica as ideias, os projetos, os sonhos e faz com que o Teu milagre aconteça na vida dos Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo, em nome de Jesus. Obrigado, minha gente. Até a próxima aula, se assim Deus quiser.